Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de junho e nós vamos aí começar a nossa aula de português, né? A gente está estudando um pouco sobre aí o uso das agendas, né? Como a gente pode aí organizar os nossos compromissos. E a gente teve uma atividade aí da aula passada para compreender o texto. E hoje a gente vai iniciar nossa aula aí, como sempre, realizando a correção dessa atividade da aula passada, tá certo? Então pega logo o seu livro, o seu material, sua ficha de atividades e vamos começar a nossa correção. Vamos lá? Vamos iniciar aí a nossa correção pela página 48 do seu livro integrado. Aí, na primeira questão, nós temos a opção correta, né? A letra B, estudantes. Nós vamos pular para a terceira questão, que já está aparecendo aí a resposta no seu vídeo. Qual é o significado aí de EDF, que é educação física, e de P, que é página? Na segunda questão, que a gente deu uma puladinha aí, quais as características da agenda de Lucas ajudam você a concluir a resposta da questão anterior, né? Ou seja, concluir que ele é um estudante. Então, as anotações a lápis sobre aulas, lições de casa e devolução de livros indicam a agenda pertence a uma estudante. Na quarta questão, aí observe o seguinte fragmento do texto. O que significa a sequência de letras? Então, significa aí os dias da semana. Na quinta questão, a gente vê aí, né, por que o dia da semana não aparece definido ao lado de cada dia do mês. Então, para que a agenda possa ser usada em qualquer ano, pois os dias do mês não correspondem sempre aos mesmos dias da semana. Na sexta questão, né, como a gente pode identificar quais dias são sábado, né, caem no sábado e no domingo. Então, nos dias 23 e 24, é possível saber, pois o usuário da agenda marcou o dia 22 como sexta-feira. Logo, o dia 23 só pode ser sábado e o dia 24, domingo. Na sétima, é bastante interessante essa pergunta, né, que aí mostra qual as anotações recebidas quando o registro foi feito. Então, aí a anotação do dia 22, fui à casa da Clara, corresponde a um evento que já aconteceu, né? O verbo fui está aí no passado, então é uma coisa que já aconteceu. Então, na nona questão, qual é o objeto que está aí sobre a agenda, né? E é um marcador de páginas que serve para indicar a página do dia, do mês em que, a fim de poder acessá-la com mais facilidade. Na oitava questão aí, a sequência correta, né? Na primeira opção aí, nós podemos ver B ou D. Então, se você tiver colocado B, está certo. Se você tiver colocado D, também está certo. Depois nós temos C, E, A. E a última questão é a mesma coisa. Se você tiver colocado B na primeira, você vai colocar D na outra, né? E vice-versa. Independente da resposta que você tiver colocado, está correto. Na nossa última questão, aí a questão 11ª, né, vai aparecer algumas profissões que você vai identificar aí se eles usariam uma agenda para fazer suas anotações ou não. E aí você, então, o médico, o cantor e o cabeleireiro, eles são profissões que trabalham com organização de dias e demandas. Então, o médico atende pacientes em dias e horários específicos, o cantor faz shows aí em cidades, em dias específicos, e o cabeleireiro também atende seus clientes em dias e horários específicos. A nossa atividade da ficha de atividades, né, ela é pessoal, então não precisa a gente fazer correção por aqui. Muito bem, meus amores, feita a nossa correção, vamos lá para a nossa aula de português, né? Nós estamos estudando aí o capítulo 1 da unidade 4, né? O capítulo 1 que traz que tal controlar as suas contas, né? Talvez agora você não tenha muitas contas aí para pagar, né? Provavelmente nenhuma, mas você já deve estar sendo aí instruído, né? Você já deve estar estudando para saber como se organizar, como organizar a sua vida adulta, né? Quando você tiver aí com as suas responsabilidades. E é por isso que a gente vai conhecer um pouco hoje sobre as faturas e os boletos. O que é que eles são? Quais são as suas estruturas? Para que eles servem, né? Como a gente pode fazer uma leitura de um tipo de documento como esse? Lá na página 52, nós vamos ver aí registrando os compromissos, boletos e faturas. E é sobre esse conteúdo que a gente vai estar agora
e desmiuçando, estudando um pouco, tá? E observando aí as características desses dois tipos de textos que abrangem aí o pagamento de contas, tá certo? Então fica ligado aí, se seu pai, sua mãe, algum adulto que já tem essas responsabilidades estiver perto de vocês, com certeza eles vão poder lhe ajudar também a compreender um pouco melhor e talvez até aprender também um pouco, né? Então vamos lá estudar esse conteúdo aí do nosso livro para a gente aprender ainda mais. Vamos lá? Nós já iniciamos aí o nosso conteúdo sobre boletos e faturas com base na apresentação de outro modelo de agenda, a agenda virtual. Então vocês já podem observar aí na imagem, né, que essa moça que aparece está segurando um tablet. Dessa vez você vai ver aí a agenda da mãe do Lucas. E aí a gente pode observar o que está anotado aí na terça-feira, dia 10 de setembro, né? O dia inteiro pagar a conta de água, pagar a conta de internet, pagar a escola das crianças. Às 10 horas, né, a gente tem uma consulta com o Dr. Carlos. Ao meio-dia, 12 horas, almoço com o gerente da Filial Sul. Às 14 horas, reunião no escritório. Às 17 horas, apresentação de teatro do Lucas. No ícone oralidade, né, a gente vê, essa também é uma agenda escolar? Como é possível saber? Vocês acham que essa agenda, ela tem características de uma agenda escolar? A gente pode observar, né, pelas atividades apresentadas, anotadas nessa agenda, que não é uma agenda escolar. Não tem como ser uma agenda escolar, né? Qual é a principal diferença entre essa agenda que realizamos anteriormente? A gente pode colocar várias diferenças, né? Tem muitas diferenças, as atividades, os compromissos são muito diferentes da agenda que a gente viu anteriormente. E também o formato, né? A gente vê que essa é uma agenda virtual e a outra era uma agenda escolar, que vem aí com um espaço delimitado, um modelo próprio aí para as crianças utilizarem. Como a gente viu aí nos compromissos da mãe do Lucas, né? Ela tem que pagar algumas contas e a gente vai ver aí os campos e os itens da fatura. Se você puder pedir a algum adulto uma fatura aí para você dar uma olhada, né, e ver de perto quais são as características e já ir aí encontrando tudo que a gente vai estar estudando agora, pede aí para você estar vendo de perto e já está encontrando aí todos os itens que compõem uma fatura. Então, a gente vê logo aí no início o cabeçalho, que é a identificação da empresa que emite a fatura, ou seja, que vendeu o produto ou prestou o serviço. Logo abaixo, a gente vê a identificação do cliente. Apresenta os dados de quem recebeu o produto ou serviço, como nome, endereço e matrícula, número de registro do cliente na empresa. Detalhamento do consumo. Então, aí você vai ver um histórico. Quanto foi consumido nos últimos meses? Data de leitura. Data em que foi verificado o consumo. O consumo, quantidade que foi consumida no período. Referência, mês e ano do consumo. Vencimento, a data limite para o pagamento da conta. Água, esgoto e serviços, valor cobrado por cada um desses serviços, o total, que é o valor que deve ser pago. E também nós podemos ver aí um código de barras, que é numérico, que contém todos os dados para o pagamento da fatura. E a gente pode ver aí, né, o que significa fatura, a definição do texto. Fatura é um documento emitido pela empresa que vendeu o produto ou prestou o serviço. Apresenta informações, detalhes sobre o que está sendo cobrado e pode apresentar ou não o código de barras para o pagamento. É importante salientar, gente, que os boletos são geralmente semelhantes às faturas, mas as faturas dependem da empresa emissora e do tipo de produto ou serviço comercializado. As medidas de consumo, por exemplo, são referentes para água, luz, gás e telefonia. Agora nós vamos observar aí na página 54 os campos e itens do boleto. Então a gente pode ver aí, né, uma representação do boleto, se na sua casa algum adulto tiver um boleto aí para emprestar para você ir identificando esses campos que a gente vai estar vendo aqui, peça que você vai estar vendo aí de perto, né, um boleto e conseguindo
observar melhor cada uma dessas identificações, desses campos presentes no boleto. Então, a gente pode ver a identificação do banco que emitiu o boleto, o beneficiário, um código numérico que contém as mesmas informações que o código de barra e também pode ser usado para o pagamento, o vencimento, que é a data limite para o pagamento do boleto. A gente também pode ver aí as instruções, veja aí o número 6, as instruções, que são as informações sobre o local de pagamento e acréscimos como multa e juros, caso o boleto seja pago depois da data limite. Nós também vemos o pagador, quem deve pagar o boleto, vemos os códigos de barra, nele há as informações necessárias para o pagamento. E também nós podemos ver aí os valores, o valor original do boleto, eventuais acréscimos de multa, juros e o valor final que será pago. E por último, nós podemos ver a definição do texto, né? O que é o boleto? Chama de boletário emitido por um banco a pedido do credor, aquele que vai receber o pagamento, para um devedor, aquele que vai pagar. Logo aí na página 55, a gente vai ver aí a seção para saber mais, como funciona o código de barras. Então, acompanha a leitura aí do texto. O código de barras nada mais é do que a representação gráfica da sequência de algarismos que vem impressa logo abaixo dele. A vantagem das barras é que elas podem ser identificadas rapidamente e sem risco de erros, por aparelhos portáteis de leitura óptica, como os usados pelos caixas de supermercado. Mas o que realmente importa para identificar o produto é sua sequência numérica, que também pode ser digitada manualmente pelos caixas. Então, gente, apesar de o texto citar a sequência numérica representada pelo código de barras que aparece logo abaixo dele, essa localização vista, a numeração aparece acima do código de barras, tá? E também aí no boleto, como a gente viu, né? O código de barras está lá embaixo e o número, né? Referente a esse código de barra está lá em cima, perto aí da apresentação do banco. Vocês com certeza já viram aquelas máquinas, né, que tem no supermercado, tanto nos caixas, onde a gente vai passar nossas compras e pagar, como em vários locais dentro do supermercado, para as pessoas colocarem ali o código de barra dos produtos e descobrir o preço. Então, com certeza vocês já observaram que a maioria desses produtos, né, quase 100% dos produtos tem um código de barras para a gente verificar ali o valor do produto. Aí na página 56 vocês têm uma atividade, né, da seção mão na massa. E vocês podem observar aí o desenho de um celular, né, representando uma conversa em um aplicativo de mensagens, né? E vocês podem aí observar o diálogo entre o Sérgio e a Luana, né? Nesse diálogo, gente, entre o Sérgio e a Luana, é muito importante que vocês observem os itens a serem pagos por meio de boletos e faturas. Para isso, leia aí com atenção o diálogo, tá? E veja aí, analise direitinho as falas e identifique se as contas serão pagas por meio de boleto ou de fatura. E aí vai aparecer a imagem de boletos e faturas e vocês vão colocar a letra B para o que for boleto e a letra F para o que for fatura. Então, observem os textos apresentados e também o diálogo entre esses dois personagens. Isso aí, gente, vocês puderam observar vários tipos de texto, vários tipos de boletos e faturas, né? Então, acho que deu para vocês perceberem aí algumas características desse tipo de gênero textual. Então, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo a atividade para vocês estarem treinando, né? O que vocês aprenderam, colocando em prática o que vocês aprenderam, vendo que vocês conseguiram aí realmente absorver um pouco aí sobre o conteúdo dessa aula. Então é isso, gente, façam a anotação da agenda, realizem a atividade de vocês e me enviem a foto, tá bom? Então é isso, um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!